reitero, una intervención planejada, una intervención que establece una relación entre educación y empleo. ¿Comprenden? Entonces, hay una hipótesis teórica. O asistente social transforma esa hipótesis teórica en un proyecto de intervención profesional. ¿Comprenden? Entonces, el asistente social va a decir, entonces vamos a realizar un proyecto de educación para adultos. Vamos a realizar un proyecto de educación para adultos que vai trazer como resultado a diminuição do desemprego. Entendeu? Ou seja, qual é o objetivo do projeto profissional? Quando diz, bom, você está fazendo cursinhos, oficinas, enfim, por que você está fazendo todas essas coisas? Bom, porque o objetivo do projeto, compreende? O projeto de educação para o objetivo é diminuir o desemprego. Ou a gente poderia dizer empoderar os indivíduos, enfim, para diminuir o desemprego, compreendem? Compreendem que nós aqui temos uma hipótese teórica, não? Que diz que a educação e o emprego estão relacionadas, não? É uma discussão teórica que tem a ver, enfim, com formulações da sociologia, da economia, enfim, de outras ciências sociais, chegaram a essa conclusão. E nós, entende? Como somos tecnólogos ou sociólogos aplicados ou coisas assim, transformamos essa hipótese, entendem? Em um projeto de intervenção profissional, por exemplo, em um projeto de educação para adultos. Então, nós realizamos cursinhos, fazemos publicações, oficinas, por exemplo, com mulheres, entende? Assim, vamos fazer um projeto de educação para mulheres, para empoderar as mulheres, etc. Por quê? Porque do ponto de vista teórico, nós sabemos, ou temos a hipótese de que as pessoas que têm maior nível educativo, elas conseguem melhorar a empregabilidade, como se fala hoje em dia, empregabilidade. Compreendem? Ou, por exemplo, em vez de um projeto de educação, podemos fazer cursinho pré-vestibular, um projeto de cursinho pré-vestibular, que nós temos a ideia de que se as pessoas entram na universidade, elas vão a conseguir melhores empregos e melhor remunerados, compreendem? Compreendem a relação entre as ciências, diríamos assim, com seus, enfim, projetos, enfim, com suas pesquisas, enfim, com suas elaborações teóricas, diríamos assim, e nós, entende, como aqueles que nos dedicamos, a través de nossa prática, a verificar hipóteses. Imagina que nós fazemos este projeto de educação, enfim, cursinho pré-vestibular, e fazemos o acompanhamento das pessoas que fizeram o cursinho e que entraram na universidade. E imagina que nós descobrimos que não acontece nada, ou seja, essas pessoas não avançam, desistem, e aquelas que se formam não conseguem melhores empregos, enfim. Então, nós podemos dizer para a sociologia que a hipótese não se verificou, entendem? Que há alguma coisa errada na teoria social, porque de fato não se verifica que as pessoas que têm maior qualificação consigam melhores empregos. Na verdade, isso não está funcionando e que, portanto, a teoria social tem que ser revisada, tem que ser reformulada, porque quando nós fizemos o processo de verificação da hipótese, nós não conseguimos verificar essa hipótese foi rejeitada, diríamos assim. É como se fosse um laboratório, compreendem? O tecnólogo está fazendo uma experiência de laboratório a través de nossa prática profissional. E aí verificamos ou não verificamos hipóteses. Se se verifica, então na teoria social se confirma. Se não se verifica, então na teoria social não se confirmou e é necessário que os pesquisadores, entende? Aqueles que se dedicam a produzir ciência, trabalhem mais para corrigir
nós próprios podemos dar sugestões, entende? A partir da nossa prática, decir, na verdade, o que melhora o emprego não é a educação, é outro assunto. Não sei, capaz que a gente descobriu outro assunto e diz, é outra questão. Y eso pasa a ser objeto de trabajo por parte de los cientistas sociales. Como vocês ven, haveria como uma divisão do trabalho, entende? Entre aqueles que formulam teoria e aqueles que verificam teoria. Os cientistas formulam teoria, nós verificamos teoria e informamos a formuladores de teoria de como estão acontecendo as coisas aqui na realidade social. Es más o menos así, a ver si con eso fica más claro esa modernización que faz o servicio social una disciplina social aplicada, subordinada a ciencias sociales duras, como sociología, como podría ser psicología social también, pedagogía, ¿comprenden? Comprenden esa división típica del pensamiento positivista que trabaja siempre con una especie de división social del trabajo, ¿no? Uns formulan teorías, otros aplican teorías, ¿no? Y claro que puede haber una troca, ¿no? Una pasaje de una cosa para otra, en fin. Mas habería una división del trabajo, ¿no? Entre quien formula y quien ejecuta, que se dedica a elevar na forma de projeto profissional, de projeto de intervenção profissional, a formulações teóricas das ciências sociais. Né? Você compreende? Aí está, então, acá já perguntava, né? Verifica essas hipóteses a partir, é isso mesmo. Né? O projeto de intervenção profissional pode ser pensado como um projeto de verificação de hipóteses teóricas. Bom, então vou colocar aqui ponto número 4. Este proceso de modernización va a traer para el servicio social todo un nuevo método de trabajo profesional. Un método nuevo de trabajo profesional. Que va a ser un método de desenvolvimiento voy a colocar un nombre completo, un método de organización y desenvolvimiento de la comunidad, que a veces se coloca con esta sigla, ¿no? DOCI. ¿Tá? Que a veces o alumno pregunta qué quiere decir DOCI, ¿no? Que aquí no programa, como se vieron, está diciendo DOCI, ¿no? El conceito de DOCI. Conceito de DOCI quer dizer conceito do desenvolvimento e organização da comunidade. Este método de organização e desenvolvimento da comunidade foi formulado por diversas agências, ¿no? Más particularmente pelas agências de Estados Unidos, ¿no? Es una construcción, ¿no? Que vem do serviço social norte-americano, a ideia da organização e desenvolvimento da comunidade. ¿En qué consiste un método de organización y desenvolvimento da comunidade? ¿No? Tem várias definições de desenvolvimento e organização da comunidade. ¿No? Uma definição es esta que yo coloqué aquí, que está en un libro de Manuel Manrique Castro, ¿no? En este libro que está aquí, ¿no?
que me parece que es su capítulo 4, de Manuel Manrique Castro, que se llama Panamericanismo Monroísta, un desenvolvimentismo y servicio social, y un libro se llama Historia del Servicio Social en América Latina, ¿no? Entonces, primeiro o conceito, né? O conceito é esse que está aí, ajuste progressivo entre recursos e necessidades. Tem várias definições, compreendem? Várias definições. Todas elas trabalham com esta ideia de que o método do desenvolvimento e organização da comunidade envolve um trabalho de dois lados, entende? A duas pontas. É como se fosse uma equação que tem duas variáveis. Uma variável são os recursos. E a outra variável são as necessidades. Os recursos, podemos dizer assim, são as políticas sociais, entende? Compreendem? Os recursos são as políticas sociais governamentais, as políticas que o governo implementa, não? Se o governo implementa uma política, por exemplo, de Bolsa Família, entendem? Isso seria o recurso, né? Ou uma política de saúde, não? De abrir como é um posto de saúde em uma comunidade, ou um plano de vacinação, não? Para falar de nossa realidade, não? Esse seria o recurso, não? Que vai ser mobilizado por parte das autoridades governamentais, não? E do outro lado estão as necessidades, que são as necessidades da população, não? Compreendem? Em que medida as necessidades os recursos do governo atendem às necessidades da população. Em que medida se articulam necessidades com recursos, não? Como vocês veem, há uma ideia de que as necessidades e os recursos têm que se ajustar progressivamente, ou seja, ao longo do tempo, tem que ser promovido ao longo do tempo um ajuste de tal forma de poder atender cada vez mais e melhor as necessidades da população através de recursos, que reitero, os recursos são as políticas sociais, não? Os recursos que as políticas sociais mobilizam. ¿Se comprende? Então, esse seria um conceito, ajuste progressivo entre recursos e necessidades. Y este proceso de ajuste, ¿no? Vai ser o trabalho do assistente social. O assistente social vai ter que promover, a través de sua intervenção profissional, esse ajuste entre recursos e necessidades. A través de duas grandes ferramentas, ¿no? O ajuste vai ser promovido a través de duas grandes ferramentas, ¿no? A través da pesquisa de necessidades, compreendem? O assistente social vai ir a uma área, ¿no? A um grupo, e vai pesquisar quais são as necessidades dessa população. E também do planejamento. O planejamento dos recursos que vão ser mobilizados para atender essa necessidade, não? Planejamento dos recursos
para atender esas necesidades. ¿Comprenden? O assistente social vai fazer uma pesquisa de necessidades. Se imaginam vocês em uma comunidade, o assistente social vai lá com um formulário de pesquisa, enfim. Tem vários métodos de pesquisa, compreendem? Não necessariamente tem que ser através de um formulário. Comprenden que ahí nos podríamos pensar en varias alternativas, ¿no?, de cómo realizar pesquisa de necesidades. Y identificadas esas necesidades, o asistente social iría a propor un planejamiento para satisfacer esas necesidades a través de la movilización de determinados recursos. Eso sería así de una forma muy simplificada, ¿no?, el proceso de trabajo de un asistente social a través de ese ajuste progresivo entre recursos y necesidades. Yo voy a colocar aquí un método todo. ¿Cómo sería, no? A totalidad de un método. Para, capaz que si a gente tiene una visión de conjunto, fica más claro. O asistente social hace una pesquisa de necesidades. Después de la pesquisa, me voy a colocar así, después de la pesquisa hace un diagnóstico. Porque o asistente social tem que identificar quais são os principais problemas, quais são os problemas secundários, enfim. Depois do diagnóstico, faz um planejamento. Se vocês querem planejamento de atividades. Depois, executa das atividades. A ejecução das atividades. E, finalmente, a avaliação. Ou seja, o assistente social vai medir se as atividades que foram realizadas conseguiram resolver ou diminuir o problema que levou a essa intervenção profissional, compreendem? Então, faz uma pesquisa, com base aos resultados da pesquisa faz um diagnóstico, que o diagnóstico consiste em hierarquizar, não? A partir da pesquisa, hierarquizar do conjunto de problemas que foram identificados, quais deles a gente vai intervir, sobre quais deles a gente vai trabalhar. O planejamento das atividades que vão ser realizadas, já que falamos aqui de um projeto de educação, não? De adultos, não? Ou um cursinho pré-vestibular, entende? O planejamento, não? Quantas aulas, em que dias da semana vão realizar essas aulas, em que local, compreendem? Todo o planejamento prévio de como vai ser realizado esse trabalho. Depois vem a execução propriamente dita, através de técnicas de trabalho. A gente vai fazer entrevistas para selecionar as pessoas que vão participar do cursinho. Depois a gente vai registrar as atividades, enfim, vai ter uma lista de frequência, compreendem? Vai ministrar as aulas, não tem por que ser o próprio assistente social, não? Vai ter aí outros profissionais que vão ser chamados para ministrar essas aulas, para gravar vídeos, enfim, compreendem? A execução das atividades. E, finalmente, quando finaliza o projeto, uma avaliação,
si fue posible a través de esas actividades conseguir los objetivos que fueron planeados previamente, ¿no? Si fue posible, no sé, si a gente se colocó como objetivo capacitar 50 pessoas de uma determinada comunidade para que eles possam ingressar na universidade, a gente avalia se realmente foi possível fazer as atividades do projeto primeiro, se todas as atividades foram realizadas, e se realizadas as atividades foi possível resolver o problema que motivou a realização do projeto. Vejam que o projeto pode fracassar por várias causas, não? Uma causa é porque as atividades não foram realizadas, compreende? Simplesmente não tinha recursos, não tinha dinheiro, não tinha o local, não funcionou, compreendem? Podem haver vários problemas que levaram a que o projeto não funcione. Basicamente, se o projeto, se os recursos necessários para que as atividades se desenvolvam não foram suficientes o no fueron, no hubo un planeamiento de esos recursos. Entonces, de facto, no teve local para hacer un curso, no sé, internet cayó, no dio para hacer las aulas que fueron previstas, en fin, ¿no? Mas a otra avaliación es que caso todas esas actividades se realicen, tal como fue planeado. ¿Cuál fue el impacto de esa actividad profesional? La gente consiguió o que tenía planeado, no consiguió. Si no consiguió es porque hay un problema en la hipótesis del proyecto, ¿no? Alguna cosa de la hipótesis está errada porque la gente fez todo y no funcionó. O dio certo, ¿no? La gente fez y hicimos esas actividades y conseguimos un resultado. ¿Comprenden? Entonces, un método profesional, ¿no? Un método do DOC, ¿no? Vamos a colocar aquí. O desenvolvimento e da organização da comunidade. Es ese método que tem cinco pasos. Eu vou corrigir aqui que coloquei errado. Método do desenvolvimento e organização da comunidade. A ver, algunas dudas, preguntas sobre esta cuestión. Dudas o preguntas. Ahí está. Entonces, yo quería, claro, ahora a Brenda está colocando ese problema. Vamos a trabalhar assim muito brevemente, ¿no? A diferença e também semelhança, ¿no? Entre um método do desenvolvimento e organização da comunidade com o chamado método de caso, ¿no? Então, vocês lembram que método de caso se llama método de caso social, también se llama familiar, ¿no?
también se llama clínico, en fin. Normalmente hablamos así, ¿no? Método de caso social, familiar, individual, familiar, método clínico, los servicios sociales. Ustedes saben que ese método fue formulado por Mary Richmond, ¿no? Mary Richmond puede ser considerada, ¿no?, a MAE do servicio social, pelo menos do servicio social norteamericano, ¿entiendes? Estamos trabajando con esta vertente, ¿no?, do servicio social norteamericano, ¿no? No estamos trabajando con la vertente europea. Lembran que ya hablamos que es una vertente moralizadora, ¿no?, que a énfasis está en la cuestión de los valores, la personalidad del asistente social, en fin, aquella idea de las mozas de boa familia, ¿no? Ahora estamos en otra discusión. Y Mary Richmond, lá pelos anos 20, ¿no? Vean ustedes que es una cosa bien anterior, ¿no? Bien anterior a esta época de los años 50, ¿no? Él la sistematizó, o que sería un método profesional del servicio social de casos, ¿no? Y un método de servicio social de casos está constituido por dos etapas, ¿no? Un método en un diagnóstico y un tratamiento. Ese sería un método de servicio social de casos, ¿no? O, así dito en forma resumida, un método de caso tiene dos etapas, ¿no? Diagnóstico y tratamiento. Y por eso también se puede llamar, ¿entiende? Algunos autores que llaman método clínico, como se ven, parecido a un método de un médico, ¿no? La medicina, ¿no? Que realiza una serie de actividades de diagnóstico para verificar cuál es el problema, ¿no? Y después, identificado el problema, una serie de actividades de tratamiento, ¿no? Indica algunas medidas que tienen que ser medicamentos o, en fin, algunos comportamientos que la persona tiene que seguir para resolver el problema que fue diagnosticado, ¿no? Y el servicio social de casos trabaja con esa concepción de diagnóstico y tratamiento. O asistente social comprende en una entrevista con un usuario, hace un diagnóstico, ¿no? Comprenden a través de la conversa, ¿no?, del diálogo profesional, o asistente social va a preguntar, ¿no?, cuál es el problema, en fin, qué fue que você veio para aquí, y a través de en fin, da entrevista o da entrevista y otros procedimientos, va a tentar formular cuál es el diagnóstico del problema, ¿no? Comprende, a depender del tiempo, en fin, las condiciones de trabajo. Puede ser así, una simple entrevista, la persona va a decir, estoy con un problema aquí con mi filho, no sé qué, aconteció tal y tal cosa, en fin. Y capaz que en esa entrevista está resolvido, diríamos así, el diagnóstico, ¿no? Si usted dice, bueno, entonces voy a encaminhar a você, y eso sería el tratamiento, ¿no? Eu vou encaminhar a você para tal instituição, para tal assistente social, que ele vai trabalhar a sua questão. Ou não, o próprio assistente social toma conta, diz, tudo bem, vamos então a fazer o seguinte, vamos, enfim, vamos a tentar resolver, en fin, que puede ser en esa misma entrevista, ¿no? O puede ser un tratamiento de varias reuniones, es decir, bueno, entonces la gente se va a encontrar todas esas semanas aquí para conversar sobre este asunto, a ver si podemos dar un encaminamiento, ¿no? O el asistente social puede continuar su diagnóstico, diciendo, no, voy a hacer una visita domiciliar, ¿entiende? Para conocer
en fin, hablar con otras personas, de tu familia, en fin, para poder ver de qué se trata mismo, para poder tener una percepción más adecuada de cuál es el problema. Se comprende, ¿no? El diagnóstico tiene una serie de técnicas para ser realizado y el tratamiento también, una serie de técnicas que la gente va a utilizar para tratar. A veces, diagnóstico y tratamiento la gente hace en una única consulta, ¿no? La persona llega, fala y nos encaminamos una hora, ¿entiendes? Porque es un asunto que no precisa un tratamiento longo. En otras veces su diagnóstico envuelve más de una entrevista o más de una actividad de diagnóstico y después varias actividades de tratamiento. Y en cierta medida, comprenden, cuando la gente pasa a trabajar con un método de desenvolvimiento y organización, podemos decir que el Doki es un método más racionalizado, ¿entienden? Que tiene a ver con eso que hablábamos no inicio da aula, da racionalización da acción profesional, ¿no? No podemos decir así, voy a colocar así, ¿no? Aquello que antes era un diagnóstico, agora, vou colocar assim, é uma pesquisa mais um diagnóstico. Se acrescentou a atividade de pesquisa, né? E o tratamento agora se transformou em atividade mais complexa, se racionalizou exatamente aquilo que tínhamos falado. Agora o tratamento envolve um planejamento mais a execução das atividades mais a avaliação. ¿Comprenden? Es como si, podemos decir así, como si un método de caso se transforma en un método más complejo, ¿no? Un método que en vez de estar reducido a 2 etapas, ahora él fue ampliado para 5 etapas. Mas, mismo así, con 5 etapas, él conserva, ¿entiende?, esa estructura de diagnóstico y tratamiento. Siendo que lo que aconteció es que él se tornó un poco más complejo, particularmente el tratamiento, ¿no? El tratamiento se tornó una actividad compleja porque ahora el tratamiento envuelve planejamiento, ejecución y avaliación. Envuelve 3 actividades que tienen cierta complejidad, entienden que hay toda una tecnología de cómo se hace un planejamiento, por ejemplo, ¿no? Y a toda una tecnología de cómo se hace una avaliación, ¿no? ¿Comprenden? Y a toda una tecnología de técnicas de ejecución de actividades, ¿no? Técnicas para realizar reuniones de grupos, técnicas para hacer entrevistas, comprenden, técnicas para hacer visitas domiciliares, técnicas de apoyo emocional, en fin, depende cuál sean las actividades que la gente va a realizar, tiene una cierta complejidad, ¿no? Y también el diagnóstico. El diagnóstico se torna una actividad un poco más compleja, porque ahora envuelve a realización de una pesquisa. Y a partir de esa pesquisa que la gente va a llegar después, ¿entienden? A partir de la jerarquización de cuáles son los principales problemas, va a llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, hay una relación de continuidad, pero también de adensamiento, ¿no? Se tornó más denso, ¿no? Es continuidad y no sé si la palabra está bien, ¿no? Adensamiento, ¿no? Lo que dice respecto a un método profesional. Continúa,
mas con una densidad de nova. Son aquello que eran 2 etapas, agora são 5. Por isso se tornou mais denso. Mas de alguma forma se mantém essas 2 grandes momentos, não? A um conjunto de atividades que visam a fazer o diagnóstico e a outro conjunto de atividades que visam a fazer a realizar o tratamento. Só que tem uma densidade nova a partir da incorporação de atividades de pesquisa e de atividades de planejamento ou de administração, também se pode falar, para fazer referência às atividades de planejamento. ¿Se comprende eso? ¿Algunas dudas, preguntas? Tem outra, ya que falamos de un método de caso y para ir fechando, porque ya estamos en horario de finalizar, ¿no? Que está colocado aquí no texto do programa, que es, ya que falamos do método de caso, ¿no? O conceito, ¿no? De servicio social de caso, ¿no? Podemos colocar aquí, ¿no? Ya que falamos de método, ¿no? O conceito, ¿no? Que es ese conceito que está ahí, ¿no? Ajuste consciente entre un individuo y un medio social. En comunidades, nós falamos de ajuste progresivo entre recursos y necesidades. Mas en servicio social de caso, nós falamos de un ajuste consciente entre un individuo y un medio social, ¿no? O en vez de falar de individuo, a própria Mary Richmond fala normalmente da personalidade, né? É um problema de personalidade. Mas o uso da palavra personalidade tem a ver com essa orientação positivista, não, do estrutural funcionalismo, que na teoria estrutural funcionalista se fala de personalidade antes que de indivíduo, ¿no? Entonces, para ter esas dos definiciones, ¿no? A definición de comunidad como ajuste progresivo entre recursos y necesidades, a definición de caso, de servicio social de caso, como ajuste consciente entre individuo y medio social, y un método, ¿no? Un método de caso, que sería un método diagnóstico-tratamiento, y un método do DOCI, que es un método más denso, que envolve pesquisa, diagnóstico, planejamento, ejecución y avaliación. En todo caso, me gustaría fechar con esta cuestión los servicios sociales de caso, que siempre gosto de conversar un poco. ¿Por qué a gente fala de ajuste consciente, ¿no? ¿Qué significa, no? ¿Por qué a gente faz esa... ¿Por qué a Mary Richmond, no? Fez esa... esa distinción, ¿no? Ajuste consciente.
Vejam, eu vou responder, claro, porque capaz que é um tema difícil, não? No caso da Mary Richmond, ele coloca a palavra consciente para distinguir o serviço social da psicologia, compreende? O ajuste é consciente, em nosso caso. Para diferenciar, comprende, el servicio social e psicologia. Entendem? No sentido que nós trabalhamos, os assistentes sociais, no campo da consciência, não? Nós não trabalhamos com o inconsciente, nós não trabalhamos com as questões de caráter emocional, compreendem? Nós não trabalhamos com processos de identificação, de projeção, enfim, com todo aquilo que a psicologia trabalha, e particularmente a psicanálise trabalha, não? Que são todas as relações emocionais e as relações, diríamos assim, inconscientes, que evidentemente estão presentes também na vida dos indivíduos, não? Então, quando a Mary Richmond coloca essa ideia, ¿no?, de ajuste consciente, ¿no?, está querendo chamar a atenção de que nós somos assistentes sociais e não psicólogos, ¿no? E que por isso nós trabalhamos sempre com a consciência. Compreendem? Nós não fazemos interpretações, entende? Como um psicólogo que ele trabalha com interpretações do que está acontecendo no inconsciente do indivíduo. ¿Se comprende un poco eso? Quería llamar la atención, ya que hicimos esta en fin, esta conversa, de que ese sería un diferencial, ¿no?, entre el trabajo do asistente social e do psicólogo, ¿no? O asistente social vai ficar sempre trabalhando no campo da consciência, não? E não vai mergulhar no campo do inconsciente. Uhum. Em todo caso, na próxima aula, nós também tínhamos... Aí está, não? Tínhamos para analisar esta outra parte, ¿no?, que vamos a ver na próxima aula, que era mais um método, ver algunas relações incluso con el servicio social de grupo, a partir de este autor, Kirchner, ¿no? Y también trabajar mejor algunas características da prática profesional, no caso da pesquisa de necesidades, ¿no? Porque la verdad está faltando un elemento importante, mas es para la próxima aula, un elemento importante da prática profesional, que es el trabajo do asistente social como promotor da participación social, ¿no? Eso que ficou faltando. Esa sería así a grande questão do serviço social, nos programas de desenvolvimento comunitário, promover a participação social, ¿no? Promover a participação social nos programas, entende? E políticas gubernamentais, ¿no?
Isso vai ser quizás a grande demanda, não? Sobre nós, ou seja, o que as instituições que contratam assistentes sociais para trabalhar em processos de desenvolvimento comunitário, o que essas instituições esperam de nós. E o que elas esperam de nós é que a gente atue promovendo a participação social da população nos programas e políticas governamentais. Não? Compreendem? Essa seria a grande demanda que está colocada para o serviço social. Não? Mas na próxima aula, me parece que podemos trabalhar esta ideia de participação social como atividade profissional. E também um debate que nós fizemos hoje, que é o debate sobre serviço social de grupo. Não? Falamos de serviço social de caso, tanto do conceito como do método, mas a gente não falou do serviço social de grupo, e podemos também aproveitar para fazer uma revisão do serviço social de grupo muito rápida, claro, muito rápida. E finalmente fazer análise desta definição de um autor chamado Andereghi, que podemos analisar, não hoje, entende? Porque daria um pouco de trabalho. Esta definición que está en un libro de Manuel Manrique Castro, ¿no? En este libro que no estamos trabajando, esta definición que trabaja cuál es el concepto de desenvolvimiento comunitario, para além daquela definición que nós hicimos, ¿no? De ajuste progresivo entre recursos y necesidades. Podemos analizar esta definición de Andereghi, onde aparece a questão da participação social aqui, não? Os elementos psicossociais, né? Mas isso vemos na próxima, né? Para promover uma atitude positiva em relação com os projetos de desenvolvimento. Mas isso vemos na próxima aula, esta definição de Andereghi, ¿no? Y todo aquel otro elemento que tiene a ver con la promoción de la participación social, ¿no? Ok. Dúvidas, preguntas. Aquela idea de hacer un ejercicio, ¿no? De colocar un pequeño trabalhinho, tener una cosa bien para ir trabajando. Y yo estaba olhando, ella tinha colocado una pregunta más por cómo fue a aula de hoy, la dinámica que seguimos. A pregunta que eu tinha pensado, a gente não trabalhou assim tão explicitamente, não? Então, hoje à tarde eu vou trabalhar um pouco para formular uma pequena pergunta, não? Quizás sobre aquilo que falamos de ciência e tecnologia, não? Capaz que vou pensar que você faça uma pequena reflexão, ou que formulen uma hipótese, assim, sem grandes pretensões, compreendem? Sem grandes pretensões, mas só para treinar essa ideia, que por mais que tenha origem no campo do positivismo,
Isso não quer dizer que a gente não possa aproveitar algumas ideias boas. Fiquei pensando, entende? Porque a gente trabalhou bastante essa questão da modernização do serviço social, não? Y como a gente deixa de lado aquela visão, não? Das damas de caridade, não? Aquela visão da assistente social como uma moça de boa família. Agora, né? A gente deixa de lado essa concepção e começamos a pensar o serviço social como uma disciplina científica ou técnica, seja como for, né? Ou é uma ciência ou é uma técnica, uma ciência ou uma tecnologia, tanto faz. Mas compreendem que a gente se afasta definitivamente daquela visão da assistente social como uma moça de boa família, não? Então, pensei que poderia, enfim, colocar um pequeno trabalho, entende? Um parágrafo, uma coisa bem simples, para que você faça uma reflexão também sobre essa passagem, né, do serviço social da influência europeia para a influência norte-americana, e particularmente essa visão do serviço social ou como ciência ou como técnica, e o que significa de bom, de avanço, deixar essa concepção da moça de boa família e as novas demandas que se colocam para os assistentes sociais quando nós temos que trabalhar, digamos assim, cientificamente, não? Ou racionalmente, ou fundamentalmente, como cientistas ou como tecnólogos, a novas exigências de racionalidade. Eu queria um pouco, capaz que fazer assim uma pequena, enfim, que você faça uma pequena reflexão sobre essas exigências de racionalidade que são colocadas para o serviço social agora quer dizer, nesta época, não? E o abandono daquela ideia da moça de boa família, entende que en cierta medida cuando el servicio social surge, ¿no? Surge un poco con esa marca, particularmente el servicio social con esa influencia europea, ¿no? En Estados Unidos, como ustedes ven, no fue así, ¿entendió? El servicio social no nace con esa marca de que asistente social tiene que ser una moza de boa familia. Está claro eso, ¿no? Mary Richmond escribe sus libros lá nos anos 20, comprenden, a reflexión norteamericana no es una reflexión marcada pelo catolicismo, no es una reflexión marcada pela moralización. El servicio social ya nace en los Estados Unidos moderno, ya nace con esa idea de que el asistente social es un técnico o un cientista social, y que tem que ter um domínio das ciências sociais, né, para poder agir como profissional, não? Compreendem? Essa é uma coisa bem importante que vai trazer este processo de modernização a partir, né, das transformações que acontecem no mundo depois da Segunda Guerra Mundial e da influência norte-americana, não? Através da Aliança para o Progresso. Então, eu vou pensar porque agora estava olhando o que eu tinha lá no site e não funciona. Que a gente trabalhou um pouco diferente, então aquilo que eu tinha planejado agora vai ser um pouco diferente. Então, eu vou fazer isso hoje à tarde e informo para vocês, não? E estou devendo analisar os trabalhos que vocês já fizeram, não? Eu vou ver se agora que começou o ano novo a gente começa a colocar em dia as coisas que a gente ainda não realizou, não? Eu vou ver se trabalho em ver as respostas que vocês estão
que já publicaram, não? E colocar este novo exercício hoje mais tarde. Ok, pessoal? Aí está. Assim dá para a gente se despedir, não? Atrasamos un poco, ¿no? Porque dio aquel problema, ¿no? Con abrir a sala, ¿no? Que daba un error, ¿no? Entonces, mas no final conseguimos hacer nossa aula. Espero que a gravação esteja ok, ¿no? E incluso que já esteja publicada, ok? Então, nos despedimos até a semana próxima, que espero que possamos começar no horário certinho, sem problemas de apertura da sala, ok? Então, tchau, tchau, até semana próxima.